Namastê, irmãos! Vamos hoje começar a nossa segunda aula de desenhando com o lado direito. Então, o primeiro desenho é esse que você tá vendo aí. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar um papel A4, colocar ele num formato retrato. Retrato é assim. Paisagem é assim. Então, sempre que eu falar retrato ou paisagem, vocês já sabem, né? Então, assim é retrato. Vai dividir ele no meio, com traço, uma reta. Não precisa passar régua, não. É bom que vocês comecem a exercitar a mão de vocês fazendo linhas retas. Então, aí vocês com a mão mesmo fazem a margem, criam a margem no A4 de vocês, tá? E quando chegar no meio, sinaliza aqui, coloca desse lado, lado E, desse lado, lado D, ok? E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou desenhar aqui, eu vou apagar esse aqui primeiro, certo? Mas você já sabe o que eu vou desenhar. Minha mão é suada, então não precisa de esponja, minha mão mesmo apaga. Ai, vamos lá. Então, primeiro desenho, nós vamos desenhar com o lado E do nosso cérebro, que é o lado da razão, não é isso? Então, nós vamos buscar racionalmente essa sequência. Vamos desenhar um rosto de perfil, começando pela cabeça, testa, região dos olhos, nariz, lábios inferiores, superiores, queixo e desce para a região do pescoço. Esse é o primeiro desenho. Então, vocês façam isso, esse primeiro desenho aí, sem se importar muito e sem usar borracha, por favor. Deixar sair, fluir o que vier. Não importa que saia uma coisa feia. O importante é que vocês percebam que é o fluir que vai liberando, sabe? Sem sem o auto julgamento de tá feio, bonito, ou horroroso, ou seja lá o que for que você pense. Entendeu? O importante é isso aí, tá? Então façam aí. Eu vou dar um minutinho para que vocês façam. E em seguida nós vamos fazer o segundo, que é o lado D, que é a transição. Então, enquanto vocês estão fazendo, eu estou falando aqui e vocês vão fazendo aí, certo? Nós não vamos usar borracha, tá? Então, é muito importante vocês saberem que esse processo desse testezinho, desse primeiro desenho, é importante a gente esquecer que a borracha existe. Então, o que sair é o que tem que sair. E depois vocês vão mandar para mim no grupo de aulas de desenho, pra gente fazer uma avaliação. E eu vou colocar lá, dizendo como é que eu tô vendo, como é que tá o seu lado D, como é que tá o seu lado E, o que você precisa. Eu já vou ter uma primeira avaliação e de como eu posso trabalhar isso em você. Tanto o lado E quanto o lado D, pra gente ter esse equilíbrio. Que o objetivo é a gente ter esse equilíbrio, né? Então, na hora que vocês estiverem vendo esse vídeo, dá uma pausa nesse momento aí que eu tô falando, né? E faz isso aí. Então, dando seguimento. Depois que vocês fizeram, certo? A gente aqui do lado E, a gente fez o quê? Um catálogo, né? Cabeça, testa, olho, nariz, boca, queixo, pescoço. Então, agora o lado D, o que a gente vai fazer? A gente vai passar o comando do lado E para o lado D. E como é que a gente faz isso? Aí no vídeo, nesse vídeo, quando vocês estiverem aí, que vocês fizeram isso aí, é importante que vocês, a partir do momento que for fazer esse, não tenta fazer igual. Mas igual como assim? Vendo testa, nariz, boca, queixo. Tenta fazer a transposição no sentido de linha, certo? Então vamos lá. Você vai refletir isso aqui, tentar desenhar igual essa figura de perfil aqui desse lado.
tá? E não apaga. O que sair, sair. E se você por um acaso apagar e mandar o desenho pra mim, eu vou saber que você apagou. Eu tenho muitos anos fazendo esse desenho, tenho muitos anos ensinando isso, eu vou saber. Então não adianta a mentira, né? Se você quer realmente evoluir no desenho, você não pode se auto-sabotar. Porque a mim você não vai estar sabotando, você vai estar sabotando você mesmo, tá? E aí a gente vai empacar em algum lugar e você não vai saber por quê. Porque você não está fazendo a coisa como deveria ser feito, né? Então vamos lá. Primeiro passo, aí a gente vai olhar a altura, né? Então, mais ou menos nessa mesma linha, vamos fazer a testa. Entrar aqui, fazer o nariz. Isso. Uma boca. Outra boca. Queixo. Isso. Então, é esse movimento que você precisa fazer, tá? Então, a partir daí, a gente vê o quê? Aqui a gente vai sentir alguma dificuldade, porque a gente vai estar fazendo a inversão cerebral. Então, a partir do momento que a gente faz esse desenho dessa forma, quem fez não foi o lado E, quem fez foi o lado D. Então, se você sentir dificuldade em fazer isso, eu gostaria que você relatasse quais foram as dificuldades que você teve em fazer uma cópia do seu lado E com o lado D, certo? E aí quando você mandar o desenho para mim, você diz o que foi que você sentiu de dificuldade. Você vê que eu fiz rápido, né? Mas eu não bloqueei nenhuma emoção aqui, tá? Eu simplesmente deixei fluir do jeito que vem, eu fiz. E o objetivo é esse, é deixar fluir. É deixar o lado D fluir. As emoções é como um rio. Então, o rio, quando ele encontra uma pedra, ele não tenta tirar a pedra do lugar. Ele passa por ela. Então, quando a gente encontra alguma coisa que esteja emperrando na nossa vida, ou que esteja bloqueando nossos caminhos, a gente tem que transpor isso. De que maneira? Deixando fluir. É a mesma coisa aqui no desenho. Então, esse é o primeiro desenho. A partir daí, de vocês me mandarem o que vocês fizeram, eu vou colocar lá no grupo o que significa isso e a avaliação de cada desenho de vocês aí, o que cada um precisa mais desenvolver, certo? E aí agora a gente vai partir para o segundo desenho, tá? Que é a mesma coisa, minha mãozinha molhadinha, que coisa boa, né? Então agora, eu não preciso de esponja, viu? É úmida. Então, vamos lá, certo? Vamos lá aqui para o segundo desenho. Então vocês vão pegar outra folha dessa, no mesmo retrato, mesma coisa. Já fizeram o rosto, o perfil. Agora nós vamos fazer um monstro. Vamos imaginar um monstro nosso, certo? E vamos colocar ele aqui. Então o monstro, eu vou desenhar o meu monstro aqui, tá? Necessariamente ele não é o meu monstro, mas a gente bota como se fosse, né? E aí... Eita, que narigão. Eita. Vamos lá. Então, eu fiz esse monstro aí, ele tem um chifre aqui na testa, né? Então aí... E ele tá até sorrindo, tá até engraçado. E agora o objetivo é a mesma coisa. Vocês vão desenhar o monstro de vocês. Não é para imitar o meu monstro, tá? Eu quero que vocês criem o monstro de vocês. Pense como é, se tem um olho maior, se tem um nariz grande, se tem uma boca grande. Usa a imaginação de vocês, tá? Do lado E. E em seguida, vocês vão fazer a mesma coisa. Desenhar cá no lado D o monstro de vocês, certo? Olha só, uma cópia desse monstro.
que com a cara meio invocada, né? E aí a gente fez esse monstro aí, um olhando pro outro, né? Num espelho. E vamos ver o que que vocês mandam pra mim. Eu vou estar aguardando, né? Pra gente fazer uma avaliação de cada um. Qual foi a dificuldade, coloca lá. Dificuldade de fazer. Sempre a dificuldade vai ser aqui, tá? Aqui não vai ter muita dificuldade não, mas aqui você vai ter com certeza, tá? Se não tiver, parabéns, tá? Mas eu quero que você coloque aqui, mande pra mim e diga: tive dificuldade em fazer a curva, tive dificuldade em fazer o olho, tive dificuldade, não importa. Seja lá qual for a dificuldade, isso vai trazer um significado, tanto no nível do lado D, pra gente analisar o seu lado emocional, quanto a dificuldade no nível de desenho do que você vai enfrentar. E com isso eu vou poder fazer desenhos direcionados para o grupo, porque cada um vai ter uma dificuldade, então cada um vai ter uma evolução própria e particular. Então, à medida que cada um me der os componentes, eu já vou estudar o que é que eu preciso passar para cada um. Tá bom, meus amores? E é isso, a aula hoje é essa. Namastê, eu espero que vocês tenham gostado. E um cheiro e um beijo no coração.